Oi, gente, eu sou a Vitória e hoje eu vou apresentar minha sequência didática. Para escolher o tema dessa sequência, eu usei os conteúdos do terceiro bimestre do terceiro ano do ensino médio, que são propostos pelo currículo do Estado de São Paulo. Dentro desses temas do terceiro bimestre tinha a origem da vida, e para poder fazer a sequência didática desse tema, eu dividi essa sequência em 3 aulas. O objetivo dessas 3 aulas é promover atividades que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem e também que contribuam para a formação de cidadãos críticos, participativos, que são capazes de articular os diferentes conhecimentos da ciência. Agora, falando especificamente de cada aula, a aula 1, o tema escolhido foi o método científico. Até para poder iniciar esse tema que é um pouco complexo, eu acho que é necessário que os alunos eles entendam o que é ciência, entendam o que é o método científico. Então, os objetivos dessa aula aqui como eu coloquei, compreender de forma geral que o que são os métodos científicos e como suas etapas são essenciais para as pesquisas científicas e para a produção do conhecimento científico. E também, como eu tinha dito, a partir dessa aula, como uma base para a gente conseguir trabalhar os próximos temas, né? Vai ser a origem do universo e as teorias da origem da vida. E como recurso nessa primeira aula, a gente precisaria usar a caixa de Pandora, que nada mais é que uma caixa com objeto. E aqui, detalhando um pouquinho mais, né, eu vou falar um pouquinho do conteúdo e dos procedimentos usados na aula. Primeiro, o professor ele iria fazer uma atividade, que é a caixa de Pandora, em que o professor ia contar uma história ali para os alunos, e dizendo que cientistas acharam uma caixa e que eles não conseguiam abrir essa caixa, e propor com que os alunos façam hipóteses para saber o que tem dentro dessa caixa e métodos para testar essas hipóteses, meio que vinculando ali com o método científico. Depois de fazer essa atividade, o professor ele pede um relato no caderno de como foi o processo de descoberta ali do conteúdo da caixa de Pandora. E aí o professor pode propor algumas perguntas, como por exemplo, qual que era o conteúdo da caixa, quantas explicações diferentes foram necessárias para descobrir o que havia na caixa, como foram testadas as explicações, que novas perguntas surgiram com o teste de cada explicação, a sucessão das hipóteses foi necessária para a descoberta final. Depois disso, o professor, ele, de forma expositiva mesmo, ele explica o que é o método científico, quais são as suas etapas, como cada uma delas ocorre e por que é importante utilizar. E o interessante é fazer analogias com as etapas da atividade que foram feitas, e sempre relacionando elas com o método científico. E, por fim, como avaliação da aula, propor que os alunos eles escrevam um texto falando da importância do método científico para a ciência. E vamos para a segunda aula agora, que o tema é Universo e Vida. E os objetivos pedagógicos dessa aula é levantar as concepções dos alunos sobre o surgimento do universo e da vida, e depois tentar aproximar essas concepções das interpretações da ciência. E para essa aula foi usado lousa, computador, projetor, tela para projetor, internet, balões de festa, caneta e régua. Então vamos agora para o conteúdo, o procedimento. Essa aula ela vai
ser iniciada com um levantamento de ideias. Então, o professor vai começar a fazer perguntas como, por exemplo, de onde viemos, como surgiu o mundo, como surgiu a vida. E, posteriormente, o professor ele vai apresentar um vídeo de uma série que passou no Fantástico em 2006, que chama Poeira das Estrelas, que explica um pouquinho sobre a origem do universo e da vida. Depois desse vídeo, o professor ele propõe um experimento para melhor compreensão sobre o universo, sobre sua expansão, né, o Big Bang. E para isso, o professor ele distribui balões pela sala e propõe que os alunos eles façam 5 pontos de um lado do balão, meçam a distância desses 5 pontos e depois eles enchem ali a bexiga e faz a medição novamente da distância, comparando o balão com a expansão do universo, né? E cada pontinho ali seria as galáxias. E por fim, como avaliação, o professor ele propõe como lição de casa que os estudantes construam uma tabela comparando as teorias do surgimento do universo nas visões científicas e criacionistas. E por fim, a terceira aula teria o tema de teorias para a origem da vida. E os objetivos dessa aula é fazer com que os alunos eles conheçam as principais teorias do surgimento de vida na Terra. Os recursos usados nessa aula seriam a lousa, o computador, o projetor, a tela para o projetor e a internet. E detalhando mais aqui essa terceira aula... eu esqueci de dizer que cada aula foi planejada para ter 50 minutos. E, enfim, voltando aqui, essa terceira aula, o professor ele iniciaria propondo algumas questões problematizadoras. Por exemplo, da onde a gente veio, um ser vivo ele pode nascer de uma matéria não viva? Será que um ser vivo só nasce de outro ser vivo? Os alunos eles poderiam responder nessas questões de forma oral mesmo, e aí o professor ele vai anotando as respostas na lousa. Depois disso, o professor ele passa um vídeo que explica os conceitos de biogênese, a biogênese, panspermia e a teoria de Oparin. Depois disso, o professor ele aplica algumas questões para fixação desses conteúdos na sala mesmo. E por fim, depois de aplicar essas questões, o professor ele propõe uma avaliação para casa, em que os alunos eles precisam construir um texto argumentativo, escolhendo uma das teorias. Então, pode escolher biogênese, abiogênese, panspermia ou a teoria de Oparin. E dessa forma eles devem defender o argumento sobre o surgimento da vida através dessas teorias. E também, além disso, eles devem citar pontos positivos e negativos de cada teoria. A avaliação, como já foi dito antes, ela vai ficar no finalzinho de cada aula. E essa avaliação vai ser 2 textos e a tabela comparativa.